ministrando como tema essa noite dessa mensagem, o impacto das maldições. Vamos estar lendo um texto aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amados, mais um texto aqui que eu vejo dentro das Escrituras que diz assim, ó, sobre amar e guardar mandamentos juntos. Jesus fala que aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos e os pratica. Então dizer que ama a Deus e não guardar, não zelar, não estudar, não aplicar, não desenvolver, não viver os mandamentos de Jesus, não é amor, é teoria de amor. É emoção. Entenda isso. Porque guardar os mandamentos é um ato de aliança com Deus. Para você entender melhor a dinâmica disso, aqueles que são casados, eu sou casado com a minha esposa, eu tenho uma aliança com ela, eu tenho um voto de fidelidade com ela, eu tenho um voto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte me una eternamente com Cristo Jesus. Então é meu zelo guardar ao decorrer de toda a nossa aliança, de todo o nosso pacto, os mandamentos, as primícias, os princípios que fazem e regem com que esse casamento seja abençoado. Porque entenda, existem princípios e mandamentos dados por Deus para que os casamentos sejam abençoados. Existem princípios que regem uma casa. Existem princípios que regem empresas, existem princípios que regem igrejas, existem princípios para tudo, mandamentos para tudo. Se nós não guardarmos isso, literalmente a casa cai. E esse zelo, ele vem de ambas as partes. Nós queremos que Deus seja fiel conosco, nós também temos que ser fiel com Deus. Então é uma via de mão dupla. Para você entender a cosmovisão do Antigo Testamento, para você entender o porquê o Senhor diz assim, ó, não te prostrarás diante desses deuses e não os servirá, entenda o contexto que ele está falando aqui. Israel está sendo desenvolvida no meio de nações extremamente pagãs. Então Deus começa a formar a cultura do seu povo, a conduta do seu povo, as regras de santidade do seu povo. Se você for estudar ali a questão de Levíticos, Números, você vai ver, a gente passou em 2020 a quarentena, ok? Mas se você for lá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, você já vai ver sobre o quê? Sobre uma quarentena. Você vai ver que por que a mulher também passa a quarentena. Então as leis, os mandamentos que Deus dá é sempre em proteção de uma sociedade para que ela viva a imagem e semelhança de Deus na terra. Todo mandamento que Deus nos dá, todo princípio que Ele nos dá é protetivo. É protetivo para mim e protetivo para as pessoas que estão o quê? Ao redor de mim. Quando Deus fala assim, ó, não matarás, é porque Ele não quer que nós vamos... O
correto é não assassinarás. Ele não quer que nós vamos assassinar ninguém e que ninguém venha nos assassinar. Quando ele fala assim, não roubarás, ele está dizendo assim, eu não quero que tu roube, mas não quero que ninguém te roube. Todo mandamento do Senhor é protetivo para as nossas vidas, para as nossas casas. Então ele deixa esses mandamentos e ele diz guarda, porque isso é um ato de amor e obediência a Deus. Para que vocês sejam um povo escolhido, diferente das nações pagãs. Então o Antigo Testamento ele é a sombra, o aio para o Novo Testamento. É importante entender o que o Senhor fala no Antigo Testamento, para que nós vamos ter bases ainda mais profundas sobre o Novo Testamento. Tem gente que diz assim, não, mas agora é só a Nova Aliança. O Antigo Testamento já passou. Não, o Antigo Testamento nos dá base criacional de Deus sobre nossas vidas. Como que nós vamos entender o Deus criacional? Como que nós vamos entender o plano original de Deus para a sua criação se nós anularmos o Antigo Testamento? Agora tem gente que defende essa tese. O termo bíblico iniquidade, ele se refere-se a um estado de perversão moral, um desvio da retidão e da justiça estabelecida por Deus. Na Bíblia, a iniquidade está frequentemente associada à transgressão da lei divina e a consequente castigo ou punição. A noção de iniquidade abrange tanto a ideia de cometer um mal, quanto as consequências negativas do pecado. É um conceito fundamental na teologia cristã, destacando a separação entre a natureza pecaminosa e humana da santidade de Deus. A palavra maldição, ela é expressada mais de 200 vezes nas Escrituras. E quando a Bíblia ela enfatiza sobre uma palavra, nós precisamos prestar atenção nisso. Estar atentos nisso. Por que as maldições vêm para os filhos e não para o mundo? Porque a geração presente e futura sempre colherá o que eu e você plantamos agora. A primeira pergunta que eu quero abrir aqui: o que nós estamos plantando agora? O que nós estamos plantando agora? Porque entenda uma coisa: se nós semearmos pecado, iniquidades, os nossos filhos vão colher esse lugar. Porque é tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Eles só não vão colher, mas eles vão sofrer o dano dessa semeadura se eles se posicionarem em Cristo Jesus. Se eles tiverem um posicionamento forte, aonde eles vão se levantar como remidores. O que são remidores? Eu já expliquei isso aqui para algumas pessoas. Amado, você se levantar como um remidor dentro de uma geração não é fácil. Porque você começa a remir o dano causado antes de você, para preparar um novo tempo para a geração que vem após você. Você começa a corrigir pecados que foram plantados aqui, para que seus filhos não vão colher aqui. Isso é um remidor se levantando. Só que o trabalho do remidor, ele é um trabalho árduo. Ele é um trabalho dolorido. Ele é um trabalho de pressão, de guerras, de batalhas, para que aquilo que ele caminhou, os filhos dele vão correr. Então, independente do estágio que eu esteja,
A primícia é: se posicione no Senhor Jesus. Se posicione nos mandamentos de Jesus. E comece a corrigir. Entenda uma coisa. Para isso nós podemos dar vários nomes. Maldição hereditária. Alguns vão dizer: não, mas eu não acredito. Amém? Mas entenda uma coisa. Comportamentos são formados dentro de lares. Entenda isso. Nós formamos um comportamento sobre a vida de nossos filhos. Através dos nossos casamentos, através da forma como criamos nossos filhos. Então, o pecado que eu não corrijo em mim, eu estou testemunhando para os meus filhos com a minha vida. Eles estão vendo, eles estão visualizando. E se eles se acostumam com aquilo, eles vão tratar aquele pecado como algo comum. E aí vira iniquidade. Vira uma iniquidade. E esse é um ponto muito pesado. Porque toda iniquidade, ela vai sofrer um juízo. Se não houver um arrependimento. E se não houver alguém na brecha. Um dos primeiros pontos: quebra de mandamento, promessa, aliança, juramentos, votos, ou tudo que eu liguei na terra e não pratiquei, me traz maldição e peso. Aprenda a ligar e a desligar as coisas. São Jesus fala para Pedro: tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Eu fiz um voto com Deus. Fiz um voto de oração, fiz um voto de jejum, fiz um voto financeiro, fiz um voto sei lá do que. Mas eu nunca cumpro esse voto. Fiz um voto de aliança e quebrei esse voto. Fiz um voto no casamento. E eu não cumpro esses votos. Amados, isso tudo vai atraindo maldições pesadas sobre minha vida. Aí as pessoas muitas vezes elas estão na igreja. Elas estão ali, elas frequentam culto, elas leem a Bíblia, elas às vezes são dizimistas, fiéis, são ofertantes, ajudam na caridade, uma série de coisas, mas algumas coisas não destravam. Aí eu te pergunto, qual é os votos que de repente você está fazendo e não há um cumprimento dentro disso? A gente tem um princípio muito importante aqui. Os pastores dessa casa têm. Da mesma maneira que nós recebemos as pessoas, quando elas querem partir, eu também abençoo elas. Porque tem lugar que às vezes as pessoas querem partir, daí na hora de partir eles querem, ó, chute na bunda. Não, amados. Eu gosto muitas vezes que da mesma maneira que a pessoa às vezes subiu para dar entrada na igreja, se ela está partindo, vem diante o altar, diante a congregação, seja abençoada e que Deus guie o teu caminho. É isso. Liga, desliga. Quando a pessoa se envolve em muito relacionamento afetivo, ela vai também se aliançando com pessoas, a qual ela vai se dando para a pessoa e recebendo tudo aquilo de pessoas, e isso também atrai inúmeras maldições sobre a vida das pessoas. Entenda uma coisa: se você tem extremamente memória de pessoas, de relacionamentos passados que ainda afetam a tua mente, diz assim: Senhor, eu desligo essa noite em nome de Jesus, e eu libero essa pessoa do meu coração, e tudo que está nela, eu agora, Senhor, tira dela em nome de Jesus. Tira. Isso não vai afetar, isso não vai dividir o meu casamento, a minha família. De repente, pessoas que estão aqui fizeram um pacto de sangue com pessoas lá atrás.
talvez numa brincadeira, numa amizade, numa situação. Amados, desliga. Tudo que é pacto de sangue são alianças, são votos que você gera. E desligue isso. Desligue. Peça perdão, chega, Senhor, eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu vou ministrando e vou fluindo algumas ministrações aqui, amados. Se de repente é você essa pessoa, diga, Senhor Jesus, eu desligo agora, eu cancelo esse pacto de sangue que eu fiz. Em nome de Jesus, e desligo na terra com os céus. Eu vejo o Senhor querendo alinhar muitas coisas aqui essa noite. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Pastor Bruno falou na questão financeira, amados, a questão financeira ela é muito séria. Todas as vezes que nós assinamos um contrato, todas as vezes que nós compramos numa loja, assinamos, concordamos lá, a gente está fazendo um voto com aquele lugar. Toda vez que nós compramos de uma pessoa, não pagamos, aquele voto ficou em aberto. E talvez, amados, se em algum momento você, por alguma pressão externa, não conseguiu cumprir, mas você tem que buscar em Deus um momento oportuno para cumprir aquilo. Vá fechando tudo que é brecha, tudo que é situações que possam acarretar da sua vida ser um sactel furado. Pastor Bruno, ele contou um testemunho aqui interessante. Ele disse assim: ei, eu trabalhei 1 ano da minha vida só para pagar dívidas. E não era crente. Aí nós viemos para o Senhor. Nós queremos ter uma vida financeira abençoada, mas não corrigimos comportamentos pecaminosos. Entenda uma coisa, se converter é estabelecer a cultura dos céus na terra, é estabelecer os princípios, os mandamentos do Senhor na terra e ir mudando o meu comportamento. Tudo que eu semear eu vou colher. Quando eu não cumprir, abro uma legalidade para o inferno agir na minha vida. Entenda isso. Eu tive pessoas, como pastor, eu tive pessoas que às vezes chegaram até mim e fizeram um voto. Ó, pastor, isso aqui, eu vou somar isso aqui, vou fazer isso aqui. E não cumpriram. Amados, eu por ter esse entendimento, teve algumas pessoas que eu consegui, eu fui até elas, irmão, eu te libero desse voto. Eu te libero, te abençoo. Não, pastor, cara, fica tranquilo. Porque eu sei o peso que dá. Eu sei o peso disso. Segunda situação, situação ativa de aflição. Gênesis 3:17. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutasse a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibia comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Amados, escolher desobedecer a Deus traz maldições sobre as nossas vidas, traz aflições extremas sobre as nossas vidas. Quando um marido não é submisso à mulher e nem a mulher submissa ao homem, em que situação? Quando aquela situação te leva a querer quebrar um mandamento e um princípio do Senhor. Naquele momento, até a mulher não tem submissão para o homem, porque está quebrando um princípio que é do cabeça, do que está acima do homem daquele momento. E assim também,
Porque entendam uma coisa, todo e qualquer casal vai passar por isso. Talvez vai ter algum momento que um outro vão querer quebrar a lei do Senhor, um mandamento, um princípio, e é nessa hora que um outro que tem que ser o guardião, dizer, ó, não, eu não vou quebrar o mandamento do Senhor. Talvez por uma pressão externa, talvez por um momento de aflição, de pressão, de estresse, seja em qualquer área, nessa hora, não. Nós não ouviremos a voz da serpente. Nós não comeremos do fruto proibido, que é quebrar a obediência a Deus. Para que a nossa casa não seja maldita. Porque todas as vezes que eu me submeto a isso, eu vou andar numa extrema força do meu trabalho. Eu vou andar na força do meu braço. E isso me trará aflição. Todas as vezes que eu e você queremos andar em desobediência a Deus, todas as vezes que eu e você queremos andar na força do nosso braço, viveremos de aflição. Porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Entenda isso. Então cuide. As maldições, ela vem para perverter a identidade e o chamado de Deus nas nossas vidas, para um chamado de dores e aflições fora da identidade criacional e do chamado de Deus para as nossas vidas. Quando o Senhor fez o Éden, Ele fez esse lugar perfeito. E Ele disse para Adão, e disse assim, ei, comerás livremente, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Todos os dias eu e você somos tentados a querer comer do que é mal. Eu e você somos tentados a comer do que é mal. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Não coma do que é mal. O que é mal sempre vai nos tirar de um relacionamento profundo e dependente de Deus. E vai nos levar para um lugar de esforço próprio, fadigado, extremo. E isso é impactante nas nossas vidas. Porque isso nos desgasta. Isso desgasta uma casa. Isso desgasta um casamento. Entenda isso, isso é muito sério. Pastor Fontela me lembrou de um versículo muito importante, Eclesiastes 5, 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto e não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto e fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. E isso é sério. A seriedade, amados. Deixa eu te trazer um entendimento, um ensino do que é. Entenda uma coisa. O que é fazer parte de uma igreja? O que é congregar? Não é simplesmente ir a uma igreja. Não. Mas é fazer parte de um chamado coletivo. É como você, os teus dons e tudo que tu carrega vai somar coletivamente dentro de um propósito.
Isso é fazer parte de uma igreja. E juntos naquele lugar nós vamos nos desenvolver a imagem e semelhança de Cristo para cumprirmos a missão de Deus da melhor forma possível. Glória a Deus. Porque a tua fraqueza pode ser desenvolvida e potencializada e curada, digo no sentido de ser curada, com o dom que o irmão tem do lado. Porque às vezes nós não temos uma habilidade, o meu irmão do lado tem e ele me ajudará. Glória a Deus. Aquilo que você tem forte auxiliará uma pessoa na fraqueza dela. Glória a Deus. E juntos nós somos pedras vivas, testemunhando o corpo de Cristo na terra. Aleluia. Igreja. Isso é uma parte do que é uma igreja. Glória a Deus. Terceira situação: murmuração, reclamação, falar mal. Isso é considerado um pecado de feitiçaria, pois estamos declarando o que? Maldições. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente fala sobre murmuração, né? O que é murmuração? O que é murmurar? Vamos sair do evangeliquez e vamos entrar para a Bíblia. Porque o evangeliquez a gente fala assim: para de murmurar. Tá, mas o que é murmurar? Murmurar é reclamação, insatisfação, descontentamento. Todas as vezes que meu coração estiver assim, eu vou estar o quê? Murmurando. O que é murmurar? Entenda, se Deus assenta no meio dos louvores, Satanás se assenta no meio da murmuração. É assim. É como se Deus se assenta no meio da adoração, no meio de uma murmuração dentro de uma casa, ele se assenta e diz assim: agora eu estou no meu trono. Agora eu estou aqui governando. Isso aí. Pode ir reclamando. Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando nós temos uma cultura de reclamar sobre tudo dentro de casa, porque isso, porque isso, porque isso, nunca há contentamento, nunca há satisfação. Entenda, um coração descontente, ele também é um coração consumista. Consumista. E esse consumismo não é só comprar, não é só adquirir coisa, gastar dinheiro, não. Ele começa a ser um consumidor de várias situações. Por quê? Porque é um descontentamento. E o descontentamento, a insatisfação, a reclamação, nós precisamos resolver dentro de nós. Às vezes a mulher pode estar ali murmurando contra o marido, e o marido às vezes nem sabe do que ela está murmurando. Se resolve. Às vezes o marido pode estar descontente com a esposa, reclamando, ou com os filhos, ou com a casa. Mas entenda uma coisa, aprenda a olhar o ritmo que a sua casa anda, a cultura que ela anda, o formato que ela anda, e resolve tudo aquilo que pode te levar a esse lugar de descontentamento. Porque às vezes nós podemos estar ali numa semana acelerado em questão alguma movimentação, e toda aceleração ela muda o desenvolvimento cotidiano de nossas casas. Às vezes tu não vai ter conseguido limpar como você gosta de limpar, mas entenda, é uma situação diferente, não é que aquilo é uma cultura na tua casa. E às vezes a pessoa olha e ela começa a reclamar. É levada rapidamente ao descontentamento.
O descontentamento é um vazio da presença de Deus. Porque a presença de Deus traz contentamento aos nossos corações. Isso é fato, amados. Quando você estiver ali, indignado, reclamando, murmurando, insatisfeito, melhor coisa, vá orar. Às vezes, marido, pega a tua mulher, se a tua mulher estiver assim, diz assim, vai lá escutar uma adoração, vai lá tirar o teu tempo com Deus, eu fico aqui e governo tudo. Se o homem está assim, mulher, olha para ele e diz assim, ei, vai lá tirar um tempo com Deus. Mas é o tempo com Deus, não no celular, não com outras coisas que vão encher a nossa cabeça de coisas que não nos levam ao Senhor. É com o Senhor, é com Ele, é com a presença dEle, é ouvindo a voz dEle. Glória a Deus. Faz isso para tu ver. Fecha o teu quarto lá em Mateus 6,6. Vai te relacionar com o teu pai. E teu pai que está em secreto te... É isso, amados. Quantas vezes eu estava em aflições, apressões, insatisfações, e dizia assim, não, eu preciso orar, eu preciso tirar o meu tempo com o Senhor, eu preciso parar. Glória a Deus. Parar. E eu parava ali, eu ouvia Deus, botava uma adoração, ia buscar o Senhor, saía dali assim, com a visão mudada, com a expectativa mudada, com a cosmovisão renovada. Porque é isso, quando Deus fala, Ele cria. Cria dentro de nós a expectativa dEle. E esse é o ponto. 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7. De fato, é justo diante de Deus que Ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim como o Senhor Jesus se revelar dos céus com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejentes. Entenda uma coisa, quero te explicar uma visão agora. Amados, se nós somos causadores de aflições na vida dos outros, vai ter um peso de maldição sobre nós. Isso é fato. É muito bacana lembrar daquele que nos aflige. Mas agora é olhando aqui o raio-x para nós mesmos. Entenda isso. Porque se eu sou um causador de aflição para dentro da minha casa, para os meus filhos, para as pessoas que estão ao redor de mim, ei, para aí. Para aí, porque senão eu vou atrair tribulação sobre minha vida. Você sabe o significado de tribulação? Você sabe disso? Quando Pedro olha para Jesus e diz assim, ei, Pedro, Satanás te pediu para te cirandar, mas eu intervi por ti. Essa palavra cirandar, ela está ligada à tribulação, está ligada a agitar, sacudir, estressar, pressionar. Por quê? Porque Pedro fez um voto. Ei, Senhor Jesus, não, eu morrerei contigo, Jesus. Voto tolo. Voto tolo. Não, Senhor, eu dou a minha vida por ti. O que aconteceu com ele? Satanás ouviu aquele voto dele, aquela palavra dele, e pediu para Jesus para o quê? Cirandar a Pedro, sacudir, provar a Pedro. Então Pedro foi provado ao extremo. Ele só não desfaleceu porque Jesus intercedeu por ele. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando nós estamos sendo atribulados, amados,
Deus revela um pleno alívio sobre nossas vidas. Por isso que eu digo, no meio da tribulação, busque a Deus. Há um alívio. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós precisamos entender que a profecia, ela vem para cumprir um chamado que Deus já está falando conosco. Entenda uma coisa, tudo que é liberado sobre tua vida deve ser julgado, analisado, no tempo, no modo das escrituras, na aplicação dela, tudo. A profecia, ela mostra um tempo futuro, um tempo profético. Mas entender as diretrizes, o que o Senhor está nos levando a ter uma aliança profunda com Ele, através de uma palavra revelada. A palavra nos revelada, ela nos traz a um lugar também de o quê? De assumir uma aliança profunda com Deus. Assumir uma responsabilidade com Deus. De cumprir o que é liberado sobre nossas vidas. Eu acho tão interessante que tem lugares, tem pessoas que elas vão no culto. Não, hoje eu quero ouvir uma profecia. Quem vive correndo atrás de profecia vai viver de profetada, isso é sério. E ele vai achar uma profetada sobre a vida dele. Porque a profecia, ela vem muitas vezes já Deus falando aquilo que Ele já está falando com você no secreto. Aquilo que Ele já está usando pessoas ao redor de você. Aquilo que Ele já está falando no ambiente que você convive. É isso. Agora nós tivemos uma conferência. O que é uma conferência? Conferir. Muitas coisas que foram liberadas aqui, Deus já está falando conosco já há anos. E nós estamos nos amoldando a essa palavra. Porque quando nos amoldamos a palavra, nós nos tornamos bênção. Mas quando não nos tornamos a palavra, nos tornamos o quê? Maldição sobre um lugar. Por que tem igrejas que viram malditas num lugar? Por quê? Não, pastor, mas isso aí é escandaloso. Não, amados. Tem igreja aí que causa mais dano que um centro. Né? Mas não pode falar o culto. Dá problema. Glória a Deus. Problema sério hoje, né? Mas vamos lá. Quem está no Espírito entendeu. Olha só a seriedade do que é desobedecer a Deus. Abre comigo em Josué 6, 26. Marca dois textos aí. Josué 6, 26. Quando você achar, diga amém. Josué 6, 26. Esse vai ser o primeiro texto que vamos ler. Agora marca outro texto aí. 1 Reis 16, 34. Isso, deixa marcado aí e volta para Josué 6, 26. Olha a seriedade desses textos. Naquela ocasião, Josué proclamou este juramento solene: maldito seja diante o Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó, ao custo de vida do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço do filho mais novo, concluirá as suas portas. Beleza? Agora vai comigo 1 Reis 16, 34. Reis 6, 1 Reis 16, 34.
durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Qual que era a ordem? Não reconstruir Jericó. Mas esse rei, embaixo das leis de Deus, embaixo da palavra de Deus, decide o quê? Reconstruir Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito. Abirão, e quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segub, morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, Num, filho de Num. Havia uma ordem de não fazer, mas esse rei escolheu fazer. O que eu quero te dizer, amados? Quando nós escolhemos desobedecer a Deus, alguma coisa nós estamos levando à morte, alguma coisa nós estamos sacrificando. Porque toda desobediência me leva à morte em algum ponto, espiritual, emocional ou físico. Entenda isso. As maldições, elas vêm para denunciar os pecados e as iniquidades que já foram semeadas. E isso é sério. Eu acho tão interessante, eu até escrevi essa frase aqui, eu disse assim, compartilhava com o pastor Moisés no retiro. Se Jesus te avisou, se Jesus te chamou, se Jesus te avisou, se Jesus te alertou, se Jesus está te expondo, então o último ato de arrependimento para a tua vida é, talvez, enfrentar a morte, para que venha a salvação eterna. Porque para chegar nesse estágio, a gente tem que ter extrapolado tudo até ali. E eu digo ter extrapolado a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. O chamado, não ouvir a Deus. Entenda a seriedade disso, amados. Hebreus 12:7 nos ensina: suportai as dificuldades, aceitando-os como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Quando eu não aceito um conselho, quando eu não aceito a repreensão, quando pessoas que me amam estão ao redor de mim, me encorajando, me incentivando a mudar, me incentivando a ter uma transformação de vida, e eu mesmo assim escolho a rebeldia, amados, o cálice da ira de Deus se enche de iniquidade. E Deus é santo, Deus é justo, Ele é grandioso e Ele precisa agir em justiça e juízo. Até o juízo de Deus é santo, é diferente que o nosso juízo. Por isso que eu te digo, amados, uma das maiores iniquidades e pecados que nós todos, não tem um dentro dessa sala aqui que escape dessa tentação, é ser tratado no orgulho. Todos nós temos talvez em áreas diferentes. Talvez o meu tratamento seja o tratamento diferente seu. Mas todos nós vamos ser tratados
em alguma área em relação ao orgulho. Porque o orgulho prediz a queda, a altivez a ruína. O orgulho nos derruba, mas a altivez, aquilo ninguém me toca, nem eu que sei, eu que faço, eu que isso, eu que aquilo, amados, ruína, ser arruinado. E isso é perigoso, porque a migração do orgulho é a altivez. E isso é perigoso para as nossas vidas. Essa semana, bateu uma pessoa na minha porta, aqui na igreja. E é daquelas situações que eu digo assim, ó, eu que tinha que estar indo até ti, tu tá vindo até mim. Tipo que nem João Batista disse, um apóstolo. Ele chegou, mas eu achei estranho a maneira como ele chegou. Problema sério no casamento. Já se divorciando. Chegou tipo assim, já tava, morreu a coisa. Segundo divórcio. Aí eu perguntei pra ele assim, tá, meu amigo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é teu pastor? Onde é que tu congrega? Não, porque eu não acredito nessas coisas. Porque para me pastorear tem que ter uma unção mais poderosa que eu. Meu Deus, vai ser arrebatado aqui, eu vou ficar. Não, mas eu paro porque a gente tem conhecimento da palavra. Eu perguntei, cara, mas todo o conhecimento que tu tem. Ele olhava para mim e dizia assim, não, mas Deus me usa em operação de milagre. Olha aqui um cego sendo curado. Olha aqui, ó, dente de ouro crescendo na boca do fulano. Só que Jesus diz assim, amados, a Bíblia é perfeita. Expulsarão demônios, curarão enfermos, operarão maravilhas. Apartai-vos de mim, pois não fizeram a vontade do meu Pai. Eu disse, cara, assim, ó, o seguinte, assim, ó, aquela hora a gente é cheio do Espírito, né? Não sei como é que a gente não toma uma raquetada no ouvido. É sério, tem umas coisas que a gente fala assim que eu não sei como é que a gente não toma uma na orelha assim, ó. Meu pastor me perguntou, tu não tomou uma na orelha dele? Eu disse, não, cara. Porque ele é arrogante mesmo. Olha só, a fama do cara de arrogante já era conhecida. Aí ele estava no meio de toda aquela situação, marcando a agenda já ir para pregar. Isso é perigoso. Aqui nós temos um zelo, amados, profundo por isso. E a gente é chato com isso. Porque eu acho que ele veio com uma intenção de querer formar uma agenda, porque ele só mostrava os milagres. Mas não rola, amados. Pode ressuscitar morto aqui, mas se tiver com esses fundamentos que tava, não vai botar a mão na cabeça de ninguém. Não vai. Não vai. Vai se corrigir, vai se tratar, vai se submeter ao processo, ser quebrado pelo Senhor. Ser quebrado. Você entendeu como o orgulho, se eu não querer andar só na unção dos dons, amado, isso pode me deixar soberbo. Unção sobre um caráter que não está corrigido vai te levar a uma altivez violenta, amado. Ah, porque eu sou cheio da unção do Senhor. Eu tenho quase 14 anos de convertido, sempre, praticamente desde o primeiro ano, Deus me levou a trabalhar com liderança, com linha de frente. Amados, vi gente com dons, com talentos, com chamado magnífico, coisas preciosas de Deus, mas não se submetiam às correções. Com o tempo, desmoronar, mas desmoronar. Uma das coisas que me ensinou é, Senhor, eu não quero viver isso para a minha vida. Me submeto.
me submeto ao teu tratamento, aos teus processos. Porque isso é terrível. Entenda, quando a gente não se submete aos processos de cura, de alinhamento do Senhor, de confronto, amados, nós vamos tornando o nosso ambiente uma maldição. O nosso lar vai ficando amaldiçoado, o casamento, os filhos. Aí os filhos olham para um casamento que está cheio de maldição, dizem assim: eu não quero casar. Porque na mente dele se instalou o quê? Uma visão de que casamento é maldito. O quê? Cultura, comportamento transferido. Ou quando os pais se enchem de dívida e tem que se escravizar, trabalhando, se escravizar. Daqui um pouquinho os cobradores estão cobrando os teus filhos, porque isso acontece. Olha a seriedade, amados. Olha o peso do que é isso. Entenda, as maldições se quebram pela palavra de Deus, pela correção do Senhor. Enfermidades repetidas podem estar ligadas à idolatria ou feitiçaria. Sabia que tem muitas enfermidades que elas são geracional e elas precisam ser quebradas? Às vezes eu rejeito isso sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família. Nós falávamos no retiro sobre a questão de tatuagem. A pessoa às vezes tem o nome de uma pessoa tatuado, de um relacionamento antigo. Aquilo tem que ser um tempo tirado, amados. Veio um rapaz, daí ele disse: pastor, eu estou em crise. Porque eu tenho uma tatuagem, deu o nome da mulher aqui, ó. Aí eu imaginei, meu Deus, cara, isso aí é louco. Que se ele tá ali com a esposa dele, vai ter um momento afetivo com a esposa dele e com o outdoor da outra. Cara, isso é terrível. Não, mas a gente tem que ter sensatez. Analisa, eu disse assim: ó, meu amigo, tu precisa urgente, ó, hoje tem como remover. Se organiza, fala com a tua esposa, né? Não sai também atropelando, pesando as finanças da casa, porque agora, não, se organize. Mas vai lá e tira. Tem gente que às vezes é tatuagem de palhaço, disso, de aquilo. Eu disse: misericórdia. Aí você entende porque muitas vezes as pessoas estão presas a determinadas situações, delas vão para frente e para trás. Entenda uma coisa: se você a vida toda está indo para frente e para trás, olha o que está te puxando para trás e corrija. E corrija. Peça para o Espírito Santo me mostra o que ainda está aberto sobre minha vida, o que ainda está aberto sobre minha casa. Eu quero ser um remidor. Eu quero quebrar ciclos de maldições, de comportamentos, de ideias geracionais que me afetam até hoje. A instabilidade financeira, amados, ela é uma maldição de esterilidade e miséria sobre famílias. E isso precisa ser quebrado. Precisa. Porque isso para famílias, para projetos, para uma movimentação de igreja, para... Amados, isso ele atrasa muitas coisas em nossas vidas. Só que a gente tem que ter alguns comportamentos radicais para mudar. Porque se eu quiser ser transformado, mas ficar com os mesmos hábitos, não vai ter mudança nenhuma. Eu preciso parar, eu preciso aprender da palavra, eu preciso me submeter a também quem tem autoridade no assunto, para vencer processos. Agora, se eu também
não me expor, não botar para fora, eu nunca vou ser curado. Eu nunca vou ser curado. Entenda, tem pecados que tem que ser confessado. Às vezes nós vamos ali, ei Senhor Jesus, eu confesso o meu pecado, e nem dá nome ao pecado, que é sem vergonha. Né? Ele chegou, Jesus, eu confesso que o meu pecado, mas o cara ali depravou, velho, cometeu iniquidade. Aí ele quer tratar o que é pesado, comum, não vai se converter nunca. Tem que se arrepender, tem que ser tratado. Entenda isso, a seriedade disso, senão isso trava a tua vida, trava a tua casa, trava a tua família. Eu estava dizendo aqui para alguns líderes que estão em treinamento, eu disse, amados, as escolas que vocês estão passando, e algumas que vocês vão passar, elas são para olhar os fundamentos de vocês. Não desperdice, não trate como, é só ali um tempinho junto, deu, beleza? Não, amados, leve a sério, leve a sério, são fundamentos que você vai levar para a tua casa. Se você não estudar na semana, se você não aplicar, se você não se rever a cada aula, a cada pregação, ei, você não está dando espaço para a palavra, você está sendo altivo, você está sendo soberbo. Tudo isso, a pregação, as aulas, os estudos, o ensino, é para nos curar, é para nos tornar a imagem de Jesus. Glória a Deus. Esse é o lugar. Memórias de infância apagada pode estar ligada a traumas e abuso. Você lembra da sua infância? E isso nós precisamos tratar. Eu me lembro uma situação bem delicada, que numa ministração o Espírito Santo compartilhou comigo, e eu sentei com a minha mãe e disse, mãe, aconteceu isso, tal. Pô, eu me lembro até hoje o rosto da minha mãe, ela me olhou assim, meio apavorada assim, ó. Sim, meu filho. Ela não tinha me contado, ela guardou para ela, tinha sido um trauma para ela, e eu estava no ventre dela. Só que aquilo me afetava 28 anos depois. Você entende por que o Espírito de Deus traz luz? Porque Ele vai rompendo as ligaduras. Que ligaduras são essas? As ligaduras que o inferno tem autoridade para nos tocar. É isso. E eu me lembro que numa ministração o Espírito Santo começou a me trazer assim imagens. Eu me lembro direitinho uma imagem assim, numa aula de paternidade que eu tive. Eu me vi direitinho assim, na mesa assim, ó, era uma mesa, e eu com a cabecinha assim, ó, eu me vi no aniversário da minha irmã, acho que era no aniversário de 7 ou 8 anos dela, da Paola, e eu desejando ter um aniversário. Aí, só que minha mãe e meu pai não tinham condição de me dar uma festa, mas para minha irmã eles tiveram. O que aconteceu? Eu cresci e eu cheguei a uma determinada idade e eu só queria pagar a festa. Chegava no meu aniversário, não, ninguém vai pagar nada, só eu que vou pagar. O que? Um comportamento lá atrás me afetou num comportamento da frente. Porque quando, entenda, determinadas situações nos afetam o nosso futuro. Essa semana eu estava ouvindo o Espírito Santo e agora eu vou me expor aqui. Sempre o meu biotipo físico desde criança era ser seco. Literalmente isso, você já vai entender o que eu falar, magrinho. E por causa desse biotipo físico, aquele biotipo era criado para mim ser uma das coisas que eu fui criado. Eu corri muito tempo, fiz esporte de resistência, fui um atleta de destaque no Brasil e em Sapiranga. E eu era magro, o meu biotipo era perfeito para aquele tipo de esporte. Só que chegou uma parte da minha vida
Que é isso que eu digo, o inferno sempre tenta alterar a tua identidade e o teu chamado. Chegou uma parte da minha vida que eu comecei a querer, não, mas eu sou muito magro, eu preciso ficar forte, eu preciso ter músculo, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. O que eu fui fazer? Tomar anabolizante. Por quê? Porque quando nós não temos uma identidade curada, nós queremos fazer coisas para tirar. O inferno nos apresenta situações para nos desconfigurar do plano criacional de Deus. Por que tem hoje, vou usar esse exemplo, eu vejo hoje às vezes mulheres extremamente desconfiguradas da sua imagem. Desconfigurada. Entenda uma coisa, às vezes, irmã, o cilhão desse tamanho não cabe para ti. Um unhão desse tamanho, assim, que não dá para lavar uma louça direito, não dá para fazer nada, não dá para trabalhar. Um dia uma guria foi me atender, ela estava assim, ó. Não cabe. E nem conseguia. Porque o mundo vai tentar nos tornar a imagem do mundo, mas Deus vai nos fazer tornar a imagem de Deus. Glória a Deus. Cuide quando você vai fazer uma coisa. Por que eu vou fazer isso? Por quê? Não é, entenda, eu não estou dizendo aqui que não é para se arrumar, se cuidar, não. Tem que fazer isso. Mas eu digo, cuide para que a sua identidade não seja desconfigurada. Desconfigurada. Cuide isso. Então o que? Eu fui adulterando o que Deus me criou para ser. E isso traz problemas. Eu me lembro que por causa de uma dos anabolizantes que eu tomei errado, me deu um problema que eu tenho até hoje. Não me afeta, mas uma marca ficou. Porque o mundo sempre tenta colocar marcas em nós. Desconfigurar o padrão. Assim como Adão pecou e a terra se tornou maldita, assim é o pecado em nossas famílias. Ele vai amaldiçoando a nossa descendência. Mas assim como por um homem entrou o pecado, por um homem chamado Jesus, entra a nossa salvação, Glória a Deus. a restauração, a remissão e a transformação. Entenda isso, amados. Deixa Jesus transformar. Não é só ser salvo, é ser transformado. Quando nos convertemos, nós começamos a transformar o ambiente ao nosso redor, de reino das trevas para reino dos céus. Nós começamos a viver, nós começamos a testemunhar, nós começamos a aplicar o comportamento dos céus na terra. Então os nossos filhos, eles começam, entenda uma coisa, eu olho hoje para minhas filhas já se criando, aprendendo a ouvir da palavra de Deus, a serem despertadas pela palavra, a serem despertadas pela oração. Hoje eu não preciso ir dormir e dizer assim, filhas, vamos orar. Hoje a maioria das vezes já parte delas, pai, vamos orar. Pai, vamos ler a Bíblia. Por quê? Porque é um comportamento já inculcado. E é isso, eu estou mudando, amado, uma cultura. Na minha família tinha uma cultura que ninguém se casava. Eu fui o primeiro a quebrar essa cultura. Glória a Deus. Porque o comportamento dos céus faz isso. Provavelmente você é o primeiro filho a me formar numa faculdade. E olha, que pensa um bicho preguiçoso para estudar. Era eu, amado, mas a cultura dos céus traz o que Deus te criou para ser. Glória a Deus. Porque esses dias eu estava lembrando aqui, esses dias eu estava pensando assim, ei, até
a metade da quinta série, eu sempre tirei notas boas. O que aconteceu que eu me tornei um mau aluno? E eu não consegui me lembrar o que eu me tornei um mau aluno. Notas ruins, faltas, rebeldia. Meu pai tinha que ir na escola toda hora. Entenda isso. O que Deus está me fazendo voltar? O que eu fui criado para ser. Glória a Deus. Porque quando Deus nos faz voltar o que Ele nos criou para ser, Ele nos faz ser inteligente, Aleluia. ter sabedoria, Glória a Deus. ser produtivo, ser bom naquilo que vai fazer, por causa que o Senhor está sobre nós. Glória a Deus. É isso. Mas eu me lembro, olha o que é quebrar uma maldição. Obrigado, Espírito Santo. Eu me lembro que teve um tempo que minha mãe voltou a estudar e terminou os estudos. Depois daquilo ali, os filhos começaram a terminar os estudos. Você nota o quanto nós nos posicionamos a uma mudança radical? Aquilo é um efeito escada, é um efeito dominó. As coisas vão batendo sobre os nossos filhos. Então se posicione hoje. Se coloque de pé, amados. O Senhor está requerendo de nós alguns posicionamentos radicais. Eu tenho falado, o Senhor está nos preparando como igreja para um tempo violento. Qual é a tua resposta? Qual é a resposta da tua casa? Ele está tocando nos fundamentos. Talvez se até aqui você tenha levado de forma errônea alguns comportamentos, a partir de hoje, tome um posicionamento com Deus. Se arrependa e diga: Senhor, eu vou quebrar o ciclo de maldição na minha família. Meus filhos não vão viver disso, Senhor. Talvez se você tem algo dentro de você que precisa ser curado, transformado, bote para fora isso. Não deixe o orgulho, não deixe a vergonha, não deixe a timidez ficar te paralisando, te tornando uma pessoa estéril. Não deixe. Embaixo da unção do Espírito, embaixo da palavra do Espírito de Deus, Deus quer te levar para um tempo novo, curado, alinhado, sarado, transformado, restaurado. Ele quer. Mas Ele pergunta: você quer? Porque não adianta você mudar de casa, não adianta você mudar de emprego, não adianta você mudar de igreja, se você não mudar seus comportamentos que lhe atrasam, que lhe mantêm em maldição. Não tem. Só vai mudar o endereço, mas as batalhas vão ser a mesma, as situações vão ser as mesmas. Agora você vai esperar a sua casa cair totalmente para ter uma mudança radical? Talvez você já não tenha mais tempo para isso. Talvez quando isso acontecer, você já não tenha mais tempo. Não tenha. Porque o nosso amanhã pertence ao Senhor. Pertence a Ele. Mas a palavra do Senhor fala: se hoje ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Não se endureça. Deixe Deus trabalhar. Deixe o Senhor ministrar. Deixe a palavra ministrar. Talvez se você está até aqui, entenda uma coisa: o mundo te oferece 7 ondinhas para pular, para que você tenha um ano próspero. Deus diz assim: ei, mergulha 7 vezes no rio lá. Ô, glória. Quebra! Quebra essa soberba! Quebra! Quebra! Mergulha! Mergulha na palavra uma vez!
mergulha na segunda, mergulha na terceira, mergulha na quarta, mergulha na quinta, na sexta, na sétima, mas te levante lavado pelo sangue do Cordeiro, lavado pela palavra. Aleluia. Entenda isso. Estava olhando com as minhas filhas aquele desenho do Superbook, na mãe indo ali, indignado. Eu achei que ele ia fazer isso. Aí até naquele desenho os guardas deles dizem: o profeta não te pediu nada demais. O que se jogar 7 vezes nesse rio aí? E eu parando e pensando assim, na realidade é um pedido simples. É um pedido simples. Meu Deus, esse é o problema nosso. Às vezes os pedidos simples do Senhor, simples, nós queremos retrucar com Deus. A gente quer que Deus faça um passe de mágica, algo deslumbrante, e é nas coisas simples, nas coisas simples. É nas coisas cotidianas, é no relacionamento cotidiano, é no desenvolvimento cotidiano, é no desenvolvimento de simplicidade que Deus trata o nosso caráter, trata as nossas feridas. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho conseguido enxergar um pouco daquilo que Deus vai fazer à frente através dessa igreja. Glória a Deus. E eu vou te dizer, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua casa, Deus quer usar a tua família, Deus quer usar a tua vida para curar outras vidas, mas não perca o tempo de hoje, porque o tempo de hoje vai te preparar para amanhã, vai te preparar para amanhã, vai te preparar para esse lugar. Eu disse: Senhor, numa oração, eu disse: Senhor, eu estou com 40 anos. Nesses próximos 10 anos, Senhor, eu quero mergulhar e impulsionar ainda através do teu chamado, da tua palavra, aquilo que o Senhor tem para fazer, Senhor. Eu não quero perder tempo. Eu fui me converter aos 28 anos de idade. Eu disse: Senhor, eu perdi tempo da minha vida longe de ti. Mas eu não quero mais perder tempo. Mas eu não quero deixar de submeter os teus processos. Porque a gente acha que sair fora do processo de Deus é perder tempo. Estar no processo de Deus é perder tempo. Não! O processo de Deus, ele te acelera a viver o que Deus tem para você. Não se submeter ao processo te leva a um ciclo de estar sempre na mesma mesmice, de estar sempre na mesma miséria, sempre nas mesmas coisas e nada acontecendo. Mas quando nós estamos nos processos, aquilo que muitas vezes Deus falou pode não estar acontecendo ao todo, mas ao decorrer da caminhada algumas coisas Deus vai nos mostrando, alguns milagres, experiências, coisas sobrenaturais que vai nos carregando para frente do que Deus tem. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu Espírito, Senhor. Começa a curar, Senhor. Começa a curar agora. Como igreja agora. Como igreja, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor. Tudo aquilo que são ligaduras de maldição, traz a luz, Senhor. Traz a luz. Traz a luz, Senhor, em nome de Jesus. Haja luz. Haja luz. Haja luz. Deus vai começar a te mostrar. A partir dessa semana, Deus vai começar a te levar a memórias, a situações. Talvez algumas pessoas que estão aqui, elas vão precisar vir se expor mais. Mas venha, mas não deixe passar esse tempo. Se você se submeter ao chamado do Senhor nesse tempo,
Isso vai abrir um novo tempo sobre tua vida, sobre tua casa. Glória a Deus. Deixa. Talvez você não teve um pai presente e você quer controlar todas as coisas. O Senhor falava para mim essa semana, disse assim: ei, tu começou a trabalhar cedo demais. Tu tentava ajudar tua mãe e teu pai a colocar comida dentro de casa desde os teus 8, 9 anos. E hoje tem muita coisa que tu está fazendo na força do teu braço, mas eu quero te mostrar a minha paternidade de providência. Deus falou comigo semana passada isso. Não é porque nós somos esforçados, trabalhamos, entenda, nós não podemos atrapalhar Deus com a força do nosso braço. Não. Talvez situações, traumas lá atrás, você passou junto com teus pais, com familiares que afetam a tua vida até hoje. Comece a renunciar a isso. Talvez você viu teu pai e tua mãe brigarem no casamento e disse assim lá atrás: ei, eu não vou me submeter a homem nenhum, não vou me submeter a ninguém. Isso gerou um coração de rebeldia em você. Deixa o Espírito Santo te curar hoje. Renuncie a esse lugar. Renuncie a esse lugar. Pessoas que não tiveram providência quando eram crianças, providências básicas do que comer, o que beber, o que vestir, e isso te deixa ansioso até os dias de hoje. O Senhor está dizendo assim: ei, eu quero te curar. Eu quero que você conheça a minha paternidade de providência. De providência. Talvez você sofreu abusos. Talvez você apanhou lá atrás, quando era criança. E aquilo gerou no teu coração uma injustiça, uma injustiça própria. O Espírito Santo diz assim: perdoa essa pessoa. Perdoa. Porque isso está gerando no teu coração um coração de justiça própria. E a justiça própria não opera a justiça de Deus. É por isso que às vezes você interpreta algumas coisas como injustiça. E talvez você lida com injustiça e já se ira, e já se indigna, e quer agir nas suas próprias mãos. O Senhor diz assim: ei, a tua raiz está lá atrás. Está lá atrás. Desligue isso, diz o Senhor. Pessoas que tiveram palavras sobre suas vidas, palavras de que você nunca vai ser nada na vida. Rejeite esse lugar. Rejeite isso em nome de Jesus. Ore agora e rejeite. Diz: eu rejeito essas palavras de maldição. Rejeite. Talvez se teu pai foi um viciado, teu pai foi um adúltero, teu pai foi um mau marido, teu pai trouxe miséria para casa, e isso indignava o teu coração, isso te deixava irado, isso te levou à rebeldia. Mas ore hoje e diga: Senhor, eu rejeito o comportamento do meu pai. Eu perdoo ele em nome de Jesus. Eu rejeito, Senhor. E Senhor Jesus, me ajuda a transformar o meu comportamento, para que meus filhos sejam curados, sarados, para que a minha família seja sarada, curada.
Talvez se você tem muitas atitudes de rebeldia em relação à autoridade, em relação à submissão. Entenda, eu não estou dizendo submissão cega, mas de trabalhar coletivamente, de se sujeitar à ideia de outras pessoas também. Isso entra como uma maldição de orfandade na tua vida. Órfão. Talvez você, talvez não. O Senhor me fala de pessoas que elas não conseguem levar a sério os compromissos. Compromisso com coisas que precisam ser feitas, coisas básicas. Desde horário, desde se organizar, desde uma tarefa que alguém te pede para fazer. Você até faz aquilo, mas muitas vezes não entende, não faz aquilo desleixado, sem entender a seriedade, o compromisso daquilo que é te pedido. Isso na tua casa, isso no trabalho, talvez na igreja, talvez em outros lugares. Rejeite isso agora em nome de Jesus. Os pastores da casa, os obreiros da casa, se entender de orar por alguém, vocês estão liberados. Amados, se alguém precisar ir, vai. Mas eu quero fluir alguns rios aqui que Deus está tocando, amados. Sabe, rejeite, amados, rejeite. Rejeite determinados comportamentos. Se você lida periodicamente com ciclos de miséria, de endividamento, comece a orar: Senhor, eu rejeito essa miséria sobre minha vida. E Senhor, me ajuda a vencer esse processo. Mas também assuma um compromisso com Deus, com a sua palavra, tanto na fidelidade com Deus quanto na gestão. Na gestão, amados, pare de roubar o Senhor. Pare de querer viver uma vida de ostentação. Pare de querer provar com os outros uma vida que você não tem. Mas que se você confiar no Senhor, se você acreditar no que Ele tem sobre a tua vida, você vai provar coisas muito maiores da providência de Deus. Vai poder preparar o caminho para os seus filhos. Mas rejeite toda maldição, todo comportamento de miséria. Deixe o Espírito te curar. Amém? Semana que